Nós vamos falar de primícia, dízimos e ofertas, que é tremendamente espiritual também. Que o dízimo é espiritual, a primícia é espiritual, as ofertas são espirituais. Quer que eu te prove? Qual foi a maior primícia de todas as primícias? Jesus foi a maior primícia de todas as primícias se manifestaram na terra. A Bíblia diz que ele foi a primícia dos que dormem. E a Bíblia também nos diz que ele é o primogênito de Deus. Então, a primícia é algo espiritual e algo bíblico, algo profundo. E eu quero fazer você entender da forma que Deus entende a primícia, da forma que Deus entende o dízimo, da forma que Deus entende a oferta. Porque quando nós pensamos em dinheiro, nós pensamos em Roma, nós pensamos no mundo físico. Mas quando nós pensamos que os recursos que temos em nossa mão são recursos que Deus colocou em nós para nos garantir algumas coisas, aí nós começamos a ser espiritual. Tá vendo? Tá indo entregar a oferta dele. Por que ele vem com alegria, né? Ele tem satisfação de vir e muitos de nós não temos. É porque a mãe colocou na cabecinha dele que todo mundo vai, ele tem que ir. Então você está muito baixo a sua espiritualidade. Vamos lá, irmão. Só vou pedir para vocês fazerem bem baixinho, porque eu quero que você preste atenção e receba a porção que veio do Espírito para ministrar o teu coração a respeito disso. Amém? Amém, irmão? Então, nós vamos fazer os dízimos, as ofertas agora. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura um pouquinho, deixa eu falar. Daqui a pouco a gente vai chamar todos para frente e orar, ungir, porque hoje é o dia que nós fazemos. Sempre no segundo domingo do mês nós fazemos essa oração pelos dizimistas, ofertantes, primicistas. Falar sobre primícias. Tudo que a palavra primícia, ela fala do quê? Fala de primeiro. Então quando tudo que você tem primeiro, você tem que honrar a Deus com aquilo. Por exemplo, vamos falar de filhos. O seu primeiro filho, primogênito, é o primeiro, é a primícia. Deus colocou nele uma potenciação de espiritualidade para ele governar, para ele cuidar de todos os outros filhos, para ele ser o cabeça dos outros filhos, para ele ser a referência de espiritualidade nos outros filhos. Primícia, o primeiro, seu salário, ou no tempo bíblico, primícia, aquilo que é primeiro. Os agricultores, o povo de Israel que plantavam, quando se nascia os primeiros frutos, se nascia o primeiro milho, o primeiro trigo, o primeiras uvas, independente de como estava a casa do agricultor, se tinha pão, independente se na casa do agricultor tinha pão, ele plantava pão, ele plantava trigo. Independente se na casa do agricultor que semeava trigo, se tivesse pão ou não, ele tinha que pegar os primeiros frutos e levar para quem? Levar direto para o sacerdote. Ele tinha que levar direto para o sacerdote. Isso não é só biblicamente indicando a tribo de Levi, porque Abraão fez Melquisedeque, e Melquisedeque não era de tribo de Levi. Então, toda vez que você tem os seus primeiros frutos, independente de como está a sua casa e a minha casa,
independente de como está a minha e a sua casa, nós devemos pegar os primeiros frutos e levar. Não é colocar no gasofilácio apenas. Nós temos aqui o envelope rosa que está simbolizado por primícias. Essa primícia, ela vai para o sacerdote local, principal, para cobertura. Isso é bíblico. Os primeiros frutos, os agricultores, os servos, os israelenses, o povo de Deus, os judeus, eles pegaram independente se tinha conta paga, independente se tinha pão na mesa, independente se tinha água, se tinha suco, se tinha mantimento. Primícia é honra. Sabe o que você faz com a sua primícia? Quando você acorda e você não ora e você não entrega o teu espírito a Deus, você está desonrando a Deus. Quando você não entrega a sua primícia, isso vai ser para o sacerdote cobertura do lugar. Quando você não entrega a sua primícia, quando o seu salário cai na conta, você não tira a sua primícia e vem entregar, você está dizendo: eu não honro a Deus através da minha cobertura, eu não o honro. É isso que você está dizendo. Jesus foi a primícia, Deus deu a primícia. Para honrar quem? Para nos honrar, para nos dar vida. Então toda vez que nós temos a primícia, e qual é a primícia hoje? Você não planta. Você pode até ser um agricultor, mas quando você vende o seu trigo, você ganha em dinheiro. Você ganha em espécie, em dinheiro. Ou você que trabalha em empresas, você ganha o seu salário, e lá no seu salário você vê no seu olerite, o que está escrito no seu olerite? Um monte de desconto, não é? Isso é o INSS, isso é o Vale Refeição, é assim, não é? Sim ou não? Isso é o imposto disso, isso é o transporte. Porém, você não pode descontar aquilo do seu salário. Você tem que fazer a conta do seu salário bruto. Não pode descontar, porque você recebeu os benefícios daquilo. Entendeu? Então, a primícia, sendo o primeiro fruto. Hoje, nos bancos, nós calculamos as coisas, calculamos os valores baseado em 30 dias. Então a sua primícia, se você ganha, não vou fazer conta porque senão eu vou errar, mas você ganha o seu valor, você ganha R$2.000, R$3.000 ou mais. Você pega aquele valor cheio e você divide por 30, você tem a primícia. O que a primícia é? A primícia é honra. Primícia é um ato espiritual, é honra. Você pega o primeiro fruto, um dia do seu trabalho, e entrega para o sacerdote que está mantendo a chama de Deus acesa, mantendo você sábio, mantendo você na palavra, te dando suporte na palavra. É você que se mantém, sim, mas Ele está te dando suporte. Ele está te dando todos os ingredientes que vêm do céu para você ter essa vida que você tem. Existem coisas que você tem que o sacerdote não tem. Sabia disso? Existem coisas que você tem que o sacerdote não tem. Então você precisa fazer o ato de honra dos primeiros frutos. Vamos ler a Bíblia? Abra aí, 2 Crônicas 31:5. Nós estamos no dia de ungir dizimistas, ofertantes, primicistas. Nós estamos no dia de ungir vocês. Por quê? Por causa da honra e da fidelidade daqueles que têm feito, daqueles que têm primiciado e dizimado. Não é para ficar prendendo você e prendendo o seu dízimo. Nós estamos fazendo o que a Bíblia está mandando. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5. Diz assim a palavra de Deus, verso 4 e 5.
E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Olha para mim, você coloca a primícia aqui, sabe o que você está dizendo? Eu vou honrar o meu sacerdote, eu vou honrar aquele que está sendo minha cobertura. Por quê? Porque eu quero que ele busque mais a Deus e me ensine mais, e me ensine mais, e me ensine mais. Você não é dependente dele, eu não sou dependente dele, mas quando Deus escolhe uma autoridade na terra, nós temos mais autoridades aqui, ele é a principal, nós temos mais. Porém você não me pode primiciar, você tem que primiciar para ele. Essa primícia não é minha. Se existisse um outro ministério do Evangelho de Poder, uma outra igreja do Evangelho de Poder, na qual eu fosse o pastor principal, por exemplo em Campinas, e numa cidade vizinha eu estivesse pastoreando lá, a primícia seria para quem é o principal daquele ministério, e aquela primícia eu iria ter que devolver a minha primícia para ele. Entende? Entende como as coisas são interligadas de Deus? Então vamos continuar aqui no 5. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram o que? Muitas, você está comigo? Muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então você vê que uma coisa é ligada com a outra. A primícia simboliza a honra. A primícia, ela é entregue por sacerdote. E a primícia, ela vem, ela tem algo especial. Diga comigo, ela tem algo especial. Abençoar. Repita comigo, abençoar o meu lar. Ezequiel 44. Ezequiel 44, 30. Oh Espírito Santo. Nunca sentiu a presença de Deus falando de dízimo, irmão? Falando de primícia? Então sente Ele, porque a primícia dos que dormem está em nosso meio. Ele é a primícia dos espíritos. Tudo que Ele fala na palavra não tem desconexo, não é desconexo. Sim, eu sabia que tinha, pensei que você estava com o microfone. Segura sua Bíblia aberta em Ezequiel 44, 30. Ele disse assim. Dá um agudo no laranja. No laranja, dá agudo no laranja. Ele disse: eu estou molhando a sementeira. Você disse: eu estou molhando a sementeira. Foi isso que o Senhor disse. Você vai entender o porquê Deus está molhando a sementeira. Eu vou te provar na Bíblia isso. Amém? Vamos ler? Ezequiel 40. Não, o copo? Tá com medo do copo hoje. Só os fortes entenderão, né? O copo. É isso que você falou? Ah, não? Nós não combinamos nada. Eu estava ali, o Senhor me pediu para preparar esse material para você. E existe uma palavra que o Senhor confirmou através dessa interpretação de língua que eu vou ler. Ele não sabe que eu vou ler disso. Vamos ler Ezequiel 44, 30, amém? Diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Aleluia. Então, nós entendemos que a primícia, ela não é algo que caiu do céu, claro, como um princípio de Deus, mas ela não é algo desconexo. A primícia, ela é algo,
é uma ordenança de Deus para você ter bênção na sua casa, para você ter uma bênção especial na sua casa. E não é palavrinha, não, isso é profecia, isso é fruto da tua honra, fruto da tua honra. Então a primícia é uma ordenança. Então nós acabamos de ver que a primícia, ela é uma bênção para o teu lar. E a primícia, ela significa a honra a Deus através do teu ato de honra ao sacerdote, porque ele representa a Deus como autoridade. Ou seja, a Bíblia nos diz que os pastores são nossos guias. Sim ou não? Hebreus 13, verso 7 e verso 17 diz a respeito de pastores e líderes: eles são os seus guias, que velam pelas vossas almas, e os quais você tem que olhar para eles e serem iguais, imitarem a fé deles. A Bíblia diz assim: imitai a fé deles. Amém? Você que é do Evangelho de Poder, você tem convicção e você tem certeza de que você pode nos imitar? Sim ou não? Verdade? Isso é verdade para você? Você olha para mim, ou você olha para o apóstolo Miqueias e você fala: eu posso imitar ele porque ele tem caráter? Você fala isso? Você tem certeza no teu coração? Tem? Então isso é um sinal de Deus, é um sinal que tem pessoas justas aqui, porque a Bíblia diz de pessoas justas. A Bíblia diz de tissadiques. A Bíblia diz que nós temos que ser tissadiques, que vem da palavra tissede, de justiça, de justo. A Bíblia nos diz que nós temos que ser justos. E se você vê justiça nesse altar, você honra com as tuas primícias. Amém ou não? Então vamos prosseguir. Por que eu falei de primícia antes de falar de dízimo? Irmão, desperta tu que dormes e preste atenção. Por que eu falei de primícia antes de dízimo? Porque a primícia, ela é primeiro, como o nome diz, mas a primícia, ela está ligada com o dízimo. A primícia, ela é como a raiz, e o dízimo são os ramos. Se os ramos estão ruins, por que eles estão ruins? Por que eles estão ruins? Porque a raiz está ruim, porque a raiz está podre. Vamos falar um pouco do dízimo. O dízimo, ela é a 10ª parte. Se uma pessoa na Bíblia, você pega um agricultor, ele tirava a 10ª parte da colheita dele inteira. Mas antes ele já tinha que ter dado a primícia, entende, irmão? Ele deu a primícia porque nasceu primeiro, então ele pegou a primícia e levou para o sacerdote rapidinho a primícia, está entendendo? E aí ele esperou crescer a plantação, não esperou? Sim. E aí o que ele fez? A plantação dele inteira, ele dividiu em 10, ele pegou a 10ª parte, para onde? Ele levou a 10ª parte para a casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro, Malaquias, abre comigo, você conhece isso, mas eu vou ler para você. Malaquias 3, de 8 a 12, vamos lá. Malaquias está no final do Antigo Testamento. Malaquias 3, 8 a 12. Vamos ler só o 10, porque você já conhece. Malaquias 3:10 é conhecido, você já conhece, mas eu vou trazer para você o que esta ordenança chamada dízimo, ela tem como efeito na sua vida. Amém, irmão? Ela tem um efeito poderoso na sua vida. Nós falamos que primícia é honra e traz a bênção na tua casa. Você leu Ezequiel comigo? Vamos ler sobre dízimo. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias 3:10. Tem gente procurando ainda, vou esperar. Posso ler? Amém? Olha o que diz no versículo 10 de Malaquias 3: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Olha o que Deus está dizendo: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos.
E diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha o 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim, nós acabamos de ler no verso 11 que ele vai repreender o devorador para que não coma, para que não devore, não consuma o fruto da terra. A Bíblia usava essa linguagem porque era a linguagem monetária da época, de os agricultores terem a sua plantação protegida. Era veneno que protegia. Era, como é que fala, esses produtos que passam, pastor? Isso aqui, agrotóxico, é isso? Era isso que protegia as plantações? Não, irmão, eu sei que você está entendendo. Era isso que protegia as plantações? Não. Nós acabamos de ler versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, o povo agrícola, o povo que plantava, ele era inteligente, ele era esperto, porque Deus tinha dado um princípio. Deus tinha dado além de um princípio, era uma ordenança. Então o povo era inteligente. Se eu quero ter a minha colheita abençoada, se eu quero ter a minha colheita próspera, se eu quero ter mantimento dentro da minha casa, se eu quero ter janelas do céu abertas na minha casa, eu vou tirar a primícia e vou correr para alimentar o sacerdote. Depois a minha colheita vai estar segura. Mas está entendendo? Então nós falamos de primícia, falamos de dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Você sabe como calcular? Sempre do bruto. Se você ganha R$2.000, dividido por 10, dá 200. Irmão, dízimo é um sinal de que você, como é que fala? É generoso, de que você não é egoísta. Sabia? Sabia que o dízimo te prova nisso? O dízimo e a primícia, todos esses princípios que eu vou ler te provam nisso. Mas o dízimo, ele te prova na questão de você ser egoísta, na questão de você ser ganancioso. Quando você dizima com fidelidade, você está dizendo para Deus: Deus, eu sou grato. Senhor, eu sou fiel. Eu sou fiel porque antes de eu ser fiel, Tu é fiel. Porque antes de eu ter essa fidelidade como um fruto na minha mão, o Senhor foi fiel comigo, que me deu a semente, que me deu saúde, que me deu condições de arar a terra, de plantar, de regar, de ver as coisas acontecerem. O Senhor foi fiel. Então quando você trabalha, irmão, 30 dias, tem gente que trabalha 20 dias, tem gente que trabalha alguns dias, ou é carga horária reduzida, ou é dias intercalados. Mesmo sendo assim, você sempre divide por 30 a sua primícia, e você sempre divide o dízimo, o total, por 10. Então você tira a primícia dividido por 30, e você tira o dízimo dividido por 10. Amém? Está vendo como nós falamos de algo espiritual? Porque o dízimo não é dinheiro. O dízimo, ele é uma ordenança que traz o quê? Proteção. Ela traz proteção para o seu salário. Ela traz proteção para as suas finanças. A primícia santifica, mas o dízimo, ele protege. Então uma coisa tem que ser feita com a outra. Ou você já viu árvore boa com a raiz ruim? Nunca viu e nunca vai ver. Sim? Tô certo no meu raciocínio ou eu estou falando besteira? Estou certo. Então uma coisa é ligada com a outra. Honra é primícia, e você tem bênção na sua casa. E manutenção, quando você traz manutenção para a casa de Deus, quando você traz os seus dízimos para a casa de Deus, Deus protege toda a sua plantação. Deus protege todo o teu salário. Deus protege toda a sua finança, se você for fiel, sempre fiel, com fidelidade. Aleluia. Amém. Olha que coisa interessante. Nós fazemos
Uma coisa que eu queria falar agora em oferta, e é muito interessante, que Deus me deu agora, nem estava no estudo. Eu quero que você pegou o que é primícia? Pegou? Prestou atenção? Pegou o que é dízimo? Sim? Vamos falar de oferta. Então vamos recapitular. Primícia traz honra, dízimo traz proteção, e oferta? O que a oferta traz? Quem gritou aí alguma coisa? Eu só... Prosperidade. Quem fala mais alguma coisa? Satisfação. Que mais? Bênção. Alguém falou isso? A oferta, ela é baseada em você. A oferta, ela é baseada em como você faz. A oferta é baseada de qual maneira você faz. Você aprendeu que primícia e dízimo é ordenança, então oferta você não precisa ofertar, certo? Se só primícia e dízimo já está muito bom, já mexeu no meu salário, já mexeu no bruto, eu já tenho desconto, eu já tenho isso, eu já tenho que pagar isso. Falei com você dentro da sua casa, na cozinha, olhando para as contas, não falei? Eu já tenho que pagar isso, eu já tenho que pagar aquilo, e ainda eu tenho que tirar do bruto. Então nem dê. Então nem dê, porque você não está fazendo a homens. Quando você pega o seu dízimo, quando você pega a sua primícia e você coloca aqui no altar, aquilo que você colocou aqui não é mais teu, e a responsabilidade que você tem é de apenas entregar para Deus. Por quê? Porque isso aqui está em Deus. Por mais que o homem controle, mas você entregou para Deus. Aí tem pessoas que falam: ai, meu dízimo é alto, eu entrego na igreja, eu quero mandar na igreja, eu quero dar pitaco na igreja, eu quero dar opinião na igreja. Nananina, não. Porque você deu o seu dízimo, não foi para nós, foi para Deus. Agora Deus instituiu autoridades para ensinar-vos a fé genuína, santa, sã, irrepreensível, para você ter uma vida digna e boa diante dos homens. Então quando você entrega a sua primícia, você está entregando para o sacerdote. Sabe por quê? Você entregando a sua primícia, você recebe bênção no seu lar, porque você está colocando um pão na casa de um profeta, de um sacerdote. E a Bíblia diz o quê? Jesus dizendo: se você der um copo de água para um profeta, você recebe o galardão do profeta. Entende? A Bíblia, ela não é louca. Ela nos deixa com um pensamento que parece louco para o mundo, mas não, a gente está andando no nível do céu. Aleluia. Você dá e você recebe. Você não fica só recebendo e ajuntando e ajuntando e ajuntando. Você dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. Aleluia. Então você coloca um pão na casa do profeta, Deus santifica a sua raiz. E você dá o dízimo na casa de Deus, Deus protege as suas finanças. E agora a oferta. A oferta é baseada no como você faz. A oferta é baseada na quantidade que você faz. Aleluia. A oferta é baseada em quanto você faz. Se você dá 100, Deus vai olhar aquela medida e vai falar: olha, ele deu 100. Se você deu 2, Deus vai olhar: ele deu 2. A oferta é baseada na quantidade que você faz, em como você faz. Vamos lá? Abra comigo 2 Coríntios 9:6. É um versículo conhecido, mas depois nós vamos voltar num outro versículo. 2 Coríntios 9:6. E digo isto, preste atenção comigo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha o 8: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha o que diz no 7, que você contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, irmão, você não chega aqui no altar com 100 reais querendo receber 1000 e dar para Deus. Você não chega aqui no altar e você tenta trocar com Deus através da sua oferta. Deus, olha, eu estou dando 1000. Deus, eu estou dando 10.000. Deus, olha essa oferta, Deus. Ninguém faz oferta assim. Olha, estou dando muito, então me retribua muito. Não, Deus só retribui com quem dá com alegria. Independente da quantia que você dá, Deus retribui quem dá com alegria. Então você pode estar na sua cabeça aí, mas eu primiciei já, eu já dizimei, eu já ofertei, e as coisas na minha vida não mudam. Sabe por que não muda? Porque existe murmuração. Porque oferta, primícia, oferta e dízimo não é apenas dízimo e primícia não é apenas uma ordenança. Oferta é voluntário, mas primícia e dízimo não é apenas uma ordenança, mas é um ato de adoração a Deus. Então não adianta fazer de qualquer maneira, não adianta fazer com murmuração. Aleluia. A oferta é voluntária, você dá porque você quer dar. Amém? Então se você chegar com a primícia aqui na igreja, se você chegar com esse envelopinho rosa e falar assim: tô pastor, tô dando para você, isso daqui não vai ser primícia, isso aqui vai ser oferta, e você vai estar errado porque você não deu a primícia pro apóstolo. Isso aqui é para o sacerdote principal da casa. Aleluia. Se você me der, isso não é primícia, é só oferta. E o dízimo é para a igreja, para a manutenção da igreja, conta, água, luz, melhorias, investimentos, tudo para servir o reino de Deus. Aleluia. E oferta você faz com voluntariedade, aquilo que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou 1000, 100, 2, 10, se Deus colocou mais. Tem gente que oferta casas, tem gente que oferta carros. Deus é quem pede a oferta, segundo você propõe no teu coração. Às vezes você fala assim: nossa, eu queria dar isso. Não estou falando que você tem que, não estou falando que você tem, estou te ensinando. Ah, eu quero dar isso. Que nenhuma vez eu propus no meu coração, juntamente com a minha esposa, de dar o meu carro. 2016 eu ofertei o nosso carro aqui, entre outras coisas. Isso daí já parte para outros tipos de oferta. Oferta de adoração, oferta de cordeiro, que vocês têm visto nós ensinarmos. Isso tudo, por quê? Porque isso atrai o sobrenatural de Deus. A medida que vocês dão é a medida que vocês recebem. Eu já fiz, eu sou prova disso, não me falta nada. Eu sou prova disso, e eu continuo fazendo. Esse envelope que eu joguei aqui tem minha primícia, tem meu dízimo. Você acha que está vazio? Estou enganando você? Quiser pode abrir. Tem meu dízimo, tem minha primícia. Porque antes de eu ser pastor, eu sou o Vitor, eu sou filho de Deus e me submeto à autoridade do apóstolo. Não é porque eu sou pastor que eu canto de galo aqui, não. Que eu levanto o meu narizinho, não. Porque nós somos o padrão de vocês, então nós temos que ser humildes e vocês têm que ver em nós a humildade que Jesus tinha. Não adianta eu vir com arrogância, sendo que Jesus não é arrogante, sendo que Jesus não chama arrogante. Jesus chama os humildes, Jesus chama os leais, Jesus chama os verdadeiros. Jesus não chama arrogante. Jesus não chama o fulano para ele vir gravatado do sapatão, todo brilhoso, para ele cantar de galo e ficar roubando a igreja. Jesus não chama esse. Se esse foi chamado na humildade, então ele se corrompeu. Porém, Jesus tem aqueles que ele pode contar com lealdade. Aleluia. Então vamos abrir a Bíblia comigo, Mateus 13:18. Eu já estou terminando, irmão. Já estou no final já. Bom demais é aprender coisas que o céu vai nos responder, não é? Mateus 13:8 diz assim: e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30.
Nós estamos vendo aqui de uma pessoa que plantou. Então, quando você coloca a sua oferta aqui, aprenda uma coisa, igreja. Toda vez que você oferta, você está dizendo: eu quero o que essa terra tem. Entenda uma coisa: esmola é uma coisa. Esmola é uma coisa, oferta é outra. Quando você coloca uma oferta aqui, você está dizendo: o que essa terra tem eu quero para mim. O que essa terra tem eu quero para mim. Por isso que você vê, se você for ler o contexto de Mateus 13, ele está dizendo: do semeador saiu a semear. Ele plantou à beira do caminho, ele plantou nos espinhos, ele plantou nos espinhos e ele plantou nos pedregais. E aquela semente não nasceu, mas ele plantou em terra boa. Aquele fruto deu 1 a 100, 1 a 30, outro a 60 e 1 a 30 por um. Então uma semente gerou mais 30, a outra semente gerou mais 60, a outra semente gerou mais 100. Isso acontece quando você coloca uma semente numa terra boa. Quando você coloca uma semente, o que acontece, irmão? Quem tem uma nota aqui para mim? Quando você coloca uma semente na terra, a semente não é pequena? Irmão, a semente não é pequena? Como é que é o tamanho da semente? Às vezes a semente é de um grão de mostarda, como a Bíblia diz. Você está vendo aqui, isso daqui é uma semente. Você não sabe, se você colocar nessa terra, quanto que ela vai frutificar. É a mesma coisa da semente. Você coloca na terra, ela é minúscula, porém quando ela cresce, ela gera muitos e muitos frutos. Mas se for colocada em terra boa, às vezes você colocou uma oferta numa terra que não era boa, e você está requerendo o fruto daquilo, e você não vai ter, porque aquela terra matou a sua semente. Entende? Aquela terra matou a sua semente. Então quando você sabe, como você sabe que a terra é boa? Quando existe justiça no altar. Quando existe verdade, veracidade, sinais de que aquilo é verídico, de que o sacerdote tem caráter. Sabe como você vê que o sacerdote tem caráter? É só você sair perguntando aqui: como era a sua vida? Como você chegou aqui? Como é que você era? Como era você antes de chegar? Algo mudou dentro de você? Para bem ou para mal? As pessoas vão contar para vocês. E se forem coisas boas, se forem frutos bons, é porque a raiz, a árvore, a terra é boa. Amém? Tremendo que Deus está falando conosco aqui hoje. Aleluia. Irmão, eu não sabia, mas eu li sobre primícias hoje. O apóstolo me passou uma direção que a igreja está tomando uma direção no eterno de fazer por esses dias. Hoje, dia 8/4, se inicia em Israel a festa das primícias. É uma ordenança perpétua, a festa das primícias. Então todo ano eles levam a primícia lá em Jerusalém. Hoje é a festa dos pães asmos. Hoje, dia 8/4. Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é uma direção para nós e nós vamos participar disso. Dia 8, hoje, domingo, até dia 20 de maio, nós teremos 12 cultos, intercalados em sextas e domingos. Faremos faremos a série dos 12 cestos cheios. Por quê? Nós estamos saindo de hoje, primícias, e nós estamos indo para a festa no dia 20/5 de Pentecostes, que nós conhecemos aqui como Shavuot, que é a festa das colheitas. Entende? Hoje você está tirando a sua primícia, mas daqui a 12 cultos você está trazendo a sua colheita. Você estará aí com o seu cesto cheio. São 50 dias, por isso que a palavra Pentecostes, porque a palavra penta é de 5,
de 50, de penta é 5, mas é 50 no grego. Irmão, é muito profundo isso. Nós estamos nas primícias. O que eu disse de primícia são os primeiros. No final desses cestos cheios, nós estaremos com a nossa colheita. São 50 dias. Aleluia, irmão. Então se prepare para esses dias. A partir de sexta que vem, começa a série dos cestos cheios. Serão 12 cultos. Não perca por nada. Amém? Só para você saber, acaba no dia 20/5. 20 de maio acaba essa série. Amém? Vou passar daqui a pouco uma visão que a evangelista Beatriz teve, mas eu quero ler uma coisa para você. Preste atenção mais um pouco. Eu sei que não está cansativo. Eu sei que isso é algo transformador, porque eu sou prova disso, irmão. Então, se eu não fosse prova disso, eu nem teria coragem de falar disso. Tem gente que tem uma coragem, mas ela é uma coragem gananciosa, e eles fazem da maneira errada. Porém, eu estou te ensinando. Olha o que eu escrevi. Presta atenção e pega isso para você. Cada um libera a fecundidade em sua própria vida. Cada um de nós libera a fecundidade na nossa própria vida. Somos nós quem liberamos se a nossa vida vai ser uma vida fecunda ou se a nossa vida vai ser uma vida estéril. Por quê? Porque depende de nós. Aleluia. Você entendeu? Entendeu mesmo? Então vamos lá. Estou encerrando. Último versículo que eu vou ler. Agora vai ser difícil de achar. Eu até marquei aqui porque também tem dificuldade, irmão. Agil. Você vai em Malaquias, volta um pouquinho. Ageu, vai em Malaquias, volta um pouquinho. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo de número 2. Não. Versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Vai em Malaquias e volta. Ageu capítulo 1, verso 3. Vai no versículo 2. Ageu 1, 2. Assim, preste atenção, medite nisso comigo. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Preste atenção nesse versículo. Veio, pois, a palavra do Senhor através do ministério do apóstolo Miqueias, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Está entendendo? Continua. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, porque está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, olhe para mim,
O apóstolo acabou de interpretar uma língua que eu estava falando em Deus. A revelação e a conectividade está nos próximos versículos 10 e 11. Por isso, retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo trabalho das mãos. O que foi que você acabou de dizer em Deus? Lembra? Que Deus estava regando a sementeira. Sabe o que isso quer dizer? Interpretando para você, isso quer dizer que esta igreja, que este ministério, que este templo, que esta casa espiritual, ela precisa do seu Deus. Está mandando o orvalho cair do céu nas minhas e nas suas sementes. Meu Deus do céu, eu faço parte disso, Senhor. Eu faço parte disso, Deus. Querido, o evangelho de poder não é qualquer porta aberta. Vou retificar para você. O evangelho de poder não é mais uma casa aberta, não. O evangelho de poder leva você a se movimentar no reino espiritual. O evangelho de poder te leva a entender a tua origem, e você não ficar mais temeroso com aquilo que você vai viver no futuro, que você acha que você tem que ter. Você tem que só se lembrar da origem, porque a Deus nos deu. Precisa vir à luz, vir à luz, vir à vida, e entender as coisas como a mensagem que o apóstolo trouxe hoje. Reveja essa mensagem. Reveja essa mensagem. Agora eu quero que você fique em pé. Nós vamos fazer a parte dos dízimos e das ofertas. Antes, posso falar dessa... É isso aí, essa foi mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética INENE. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e quero abençoar você gratuitamente com estas aulas disponíveis aqui na internet. Aonde você estiver, curta e compartilha este vídeo, chame mais pessoas para experimentar da revelação apostólica, profética que há sobre a igreja de Yeshua nesse tempo. Eu quero convidar você a nos ajudar e a contribuir para que todas essas aulas, todas essas informações que é tão preciosa, chegue a mais pessoas. Você pode, como está vendo na tela, contribuir conosco com uma oferta missionária. É muito importante a gente entender que Deus nos chamou para investir no reino de Deus. E nós estamos fazendo isso, estamos ativando, impartindo e deixando aqui coisas preciosas para que a igreja possa fluir mais e mais debaixo do poder de Deus. Abençoa-nos e deixe-nos continuar aqui promovendo a expansão do reino de Deus. Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e quero deixar aqui mais uma aula para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o eterno seja sempre e sempre o teu foco em toda a sua vida. Shalom de Cristo para você.